Olá, gente, graça e paz, Eliade aqui, tudo bom? Vamos voltar à nossa série de reflexões sobre as parábolas de Jesus. A reflexão de hoje está no texto de Lucas 5, nos versos 36 a 39, que diz assim: E lhes acrescentou esta parábola para pensar: Ninguém tira um remendo de roupa nova e o costura sobre roupa velha. Se o fizer, certamente estragará a roupa nova, e além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Da mesma maneira, não há alguém que coloque vinho novo em recipiente de couro velho. Ora, se o fizer, o vinho novo, ao fermentar, arrebentará o recipiente, se derramará e danificará o recipiente onde fora colocado. Ao contrário, o vinho novo deve ser posto em um recipiente de couro novo, pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz: o vinho velho é bom o suficiente. Então aqui nós temos duas parábolas, a parábola da roupa nova, do remendo na roupa nova, e o vinho novo, tá certo? E o contexto dessa parábola, Jesus está aqui num banquete, está lá nos versos 29 a 32, que é oferecido por Levi ou Mateus, como a gente também conhece. Levi é o nome hebraico, Mateus é o nome grego. Então Levi, ele era cobrador de impostos, ele era publicano. Então ele oferece um banquete aos seus amigos, aos seus convidados, pessoas da sua classe social. Pessoas estas que não eram bem vistas pelos líderes religiosos de Israel. Por quê? Porque eram considerados publicanos, pecadores, traidores da nação. Certo? Os religiosos, então, em primeiro lugar, questionam de Jesus o porquê que Jesus comeria com esse tipo de gente. Tá certo? E Jesus responde o quê? Lá nos versos 31 e 32 ele diz: Ao que Jesus lhes ponderou, os que têm saúde, ou seja, aqueles que estavam fazendo a pergunta, Jesus está sendo sarcástico aqui, né? Está dizendo: vocês que se acham bons não precisam de médico. Continuando, mas sim os enfermos, ou seja, esses pecadores que estão sendo criticados, né? Verso 32, eu não vim para convocar os justos, mas sim chamar os pecadores ao arrependimento. Então, em primeiro lugar, os fariseus, os religiosos, questionam o porquê de Jesus comer e se misturar com esse tipo de pessoa. Mas, em segundo lugar, uma vez que Jesus lhes dá essa resposta, eles perguntam por que Jesus e seus discípulos não jejuam. E aí, em resposta a essa pergunta, ou na verdade, em resposta a esse contexto de perguntas, é que Jesus vai falar essas parábolas para criticar a tradição, a ritualística, a religião daqueles homens, tá certo? Ambas as parábolas de hoje, portanto, estão inseridas no contexto desse ensino de Jesus, com esse pano de fundo, e servem para ilustrar a incompatibilidade dos valores do reino que ele estava pregando com aqueles que a religião daqueles homens, ou seja, dos fariseus, dos escribas, dos saduceus, dos sacerdotes, que eles ensinavam, tá certo? Eram ensinamentos, eram tradições, eram doutrinas incompatíveis entre si. Uma vez que a gente tem esse pano de fundo, a gente fez essa introdução a essas duas parábolas, que na verdade é uma só parábola com duas, como fosse uma moeda de dois lados, né? Então essa é uma parábola dupla, mas com o mesmo significado. Então vamos para a explicação. Então são duas ilustrações que trazem a mesma lição. E só um parênteses, eu esqueci de mencionar que essas duas parábolas também estão lá em Mateus 9, 16 e 17 e Marcos 2, 21 e 22. Mas voltando, são duas ilustrações que trazem a mesma lição. Não podemos misturar ou tentar compatibilizar os valores do reino com as tradições humanas, quaisquer que sejam, mas aqui em particular, tradições da religião. Tá certo? E aí tem uma explicação lógica. Por quê? Porque se essas tradições já estão nas escrituras sagradas, elas são o quê? Elas são redundantes e, portanto, desnecessárias. Tá certo? Por outro lado, se elas forem contra aquilo que as escrituras sagradas ensinam, elas devem ser rejeitadas, devem ser descartadas como erradas. Tá certo? Não há meio caminho ou meio termo. Não tem como eu dizer que algo é meio certo. Tá certo? Ou meio de acordo com a palavra de Deus. Não faz sentido nenhum.
Isso diz muito a nosso respeito com relação às coisas das nossas próprias religiões, mesmo que elas se afirmem cristãs, mesmo que possuem exigências de comportamento que parecem ser piedosas, parecem ser algo bom, tá certo? Mas se não tiverem base bíblica e infelizmente hoje em dia, muitas exigências da religião com relação ao que pode ser feito, o que não deve ser feito, não tem base bíblica nenhuma, tá? Então, pare por um momento e pense comigo. Será que tudo aquilo que nós estamos acostumados a fazer ou deixar de fazer, porque nossos líderes religiosos, nossas igrejas ou nossas religiões dizem que é certo ou errado, será que realmente Deus proíbe ou manda fazer? Então essa é uma lição que nós podemos tirar dessas duas, como reflexão ou como aplicação prática dessas duas parábolas de hoje. Então quando Jesus compara o remendo de roupa nova feita numa roupa velha, ele está afirmando que quando a mesma coisa que a gente quando tenta compatibilizar as tradições religiosas com a palavra de Deus, ou seja, estraga as duas coisas. Porque se você corta um pedaço de uma roupa nova para encaixar numa roupa velha, você estragou a roupa nova e a roupa velha. É isso que o texto diz. Nem cumprimos ou seja, nem o outro, nesse sentido, ou seja, nem cumprimos a tradição, nem cumprimos a escritura. Então a gente erra dos dois lados. E aqui Jesus fala especificamente da religião, da tradição comparada à palavra de Deus, ou versus a palavra de Deus. Mas em certo sentido, nós poderíamos aplicar também ao mundo. E como assim? E certa vez eu ouvi uma pregação que ia mais ou menos nesse sentido aqui. Se você não é convertido, não se arrependeu de seu pecado, não recebeu a Jesus como Senhor e Salvador de sua vida, não adianta ficar vindo à igreja vivendo uma mentira por anos e anos. Seria melhor você ir logo de mala e cuia para o mundo e para as farras, porque se você já vai para o inferno mesmo, é melhor, pelo menos entre aspas, aproveitar o pouco de vida, de alegria que você vai ter nessa vida aqui. Obviamente que isso é uma afirmação muito dura, muito dura. E talvez você pudesse argumentar que muitas pessoas acabam sendo salvas no final da sua vida, tendo passado uma vida inteira de falsidade dentro da igreja. E eu concordo com você em certo sentido, tá certo? Mas se a gente para pensar, muitas vezes o pior lugar para alguém estar é do lado de Jesus sem ser convertido. Por quê? Porque a nossa caminhada de experiências religiosas podem acabar endurecendo o nosso coração. Tá certo? O pior lugar para alguém estar é do lado de Jesus sem ser seu discípulo, que é o caso daqueles líderes religiosos, aqueles fariseus, aqueles saduceus. Tá certo? Então o texto ele termina comparando com a segunda figura de linguagem, né? Uma segunda metáfora, que ele falou primeiro do remendo novo em roupa velha, agora ele vai falar sobre o vinho novo em odres velhos, em recipientes velhos, em velhas embalagens, tá certo? Então ele diz que o vinho novo deve ser colocado em embalagem nova, assim como o vinho velho na embalagem velha. Por quê? Porque o vinho novo ele arrebentaria o odre velho, porque a tendência do vinho novo é se expandir quando ele fermenta. Então ele aumenta de volume. E aí o odre velho, que já está esgaçado até o seu limite, acaba arrebentando. Mas isso aqui pode parecer sem sentido para a gente que é de uma realidade moderna do século XXI, numa grande capital como é Fortaleza, no Ceará. Mas fazia todo sentido para aquelas pessoas da zona rural, acostumadas a cultivar eles mesmos a sua uva e a produzir eles mesmos o seu vinho. Como a gente não tem esse costume, a gente pode olhar para o que isso significa. E o que isso significa? Ou como é que a gente traz para a nossa realidade atual? É como se alguém tivesse, por exemplo, cauterizado pelo pecado ou pela tradição religiosa e que tem muita dificuldade de ampliar seus horizontes, abrir a sua mente para receber o novo ensino, a nova doutrina, a palavra salvadora do Evangelho.
Então, se a pessoa ela está acostumada demais com as suas tradições, às vezes se torna perigoso, porque ela se torna resistente ao ensino, entre aspas, novo da palavra de Deus. Quando alguém traz essa novidade de vida para ela passa a rejeitar. Eu acho interessante porque lá no final do verso 39 diz o seguinte: pois pessoa alguma, depois de beber o vinho velho, prefere o novo, porquanto se diz, o vinho velho é bom o suficiente. Jesus está sendo sarcástico aqui. Em que sentido? Ele está dizendo que a pessoa acostumada a beber o vinho velho, ela se recusa a beber o vinho novo. Ela diz, não, eu estou satisfeito com o que eu já tenho. O vinho velho já é bom o suficiente. Entende? Então, quando Jesus nos oferece, a mim e a você que estamos ouvindo está me ouvindo esse vídeo hoje, o vinho novo do Evangelho, o vinho novo da Palavra de Deus, meu irmão, não se apegue às suas tradições religiosas, não. Mesmo que você se diga evangélico ou frequentador de uma igreja, apegue-se à Palavra de Deus. Apegue-se ao novo que Jesus tem para oferecer, especialmente nesse ano novo de 2026. Amém? Então, se esse vídeo falou com você, faça uma oração. Eu não vou orar nesse sentido agora não, mas eu espero que você ore, pedindo a Deus que abra a sua mente para receber esse novo, a fazê-lo entender as verdades eternas do Evangelho. Ano Novo, Verdades Antigas, que é até uma série de pregações de um pastor amigo meu. Mas isso é verdade ainda hoje. Que Deus abençoe a mim e a você com o novo, vinho novo, a roupa nova da mensagem do Evangelho. Amém? Se esse vídeo falou com você, curta, comente, compartilhe, que Deus nos abençoe.